Hello, boys and girls! Olá, meninos e meninas! Atenção, sexto e sétimo ano. Vamos começar a nossa English Class? Olha, o tema de hoje é maravilhoso, tá? É mais um tema daqueles que vocês precisam ficar bem, mas bem atentos. Vamos saber qual é o tema de hoje? Let's go! Bom, gente, o nosso tema... advérbios de frequência e horas. Gente, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, quando a gente fala de horas, a gente precisa saber também quantas vezes ou com que frequência você realiza determinada ação. Então, tem tudo a ver. E falar de hora, a gente tem umas particularidades que existem na língua inglesa e que não existe também na língua portuguesa. Então, é algo que a gente precisa se policiar, porque a gente não pode estar ligadinho com o português e esquecer aí essas particularidades que existem com relação a horas na língua inglesa. Mas nada, gente, que seja estranho, nem monstruoso não, tá? Tudo muito simples, muito prático. E claro, eu vou deixar ainda mais prático para vocês. Bom, agora a gente precisa ter um objetivo, né, gente? E a gente tem dois objetivos hoje. O primeiro, ele diz assim, ó, que é compreender, olha, compreender melhor os advérbios de frequência, seus significados e as regras a serem utilizados em situações rotineiras. Claro, a gente precisa saber regras, como utilizar, quando. E também saber perguntar e responder sobre horas, além de descobrir as particularidades que a língua inglesa possui quanto à mesma. Então, como eu falei, a gente precisa saber algumas coisinhas básicas sobre horas. Importante, tá? Antes de começar o assunto de vez, precisa-se saber os números. Então, você que ainda não se familiarizou com os números, precisa estar ligadinho exatamente em números, ao menos do 1 até o 59, tá? Já que a gente conta até o 59 para a hora seguinte. Então, fica sempre ligadinho nessa questão de número, pessoal. Números do 1 até o 59 você precisa saber por conta dos minutos, certo? Mas agora a gente vai, para valer, saber um pouquinho mais sobre os advérbios de frequência, ou como a gente fala mesmo em língua inglesa, adverbs of frequency. Gente, o que é que eles fazem? Eles indicam o número de vezes, a quantidade de vezes que uma ação é realizada. Tão simples, gente. A gente só quer saber as repetições de determinadas atividades que você faz ou que você está fazendo. E vê. Esses advérbios de frequência, eles são divididos em dois grupos. Então, a gente vai saber agora quais são esses dois grupos para a gente analisar direitinho. Bom, temos os adverbs of definite frequency, que são os advérbios de frequência definida. E eles costumam, gente, aparecer sempre, ou na maioria das vezes, no final da tua frase, no final da tua oração, tá? E em alguns momentos também, quando queremos dar ênfase, então quando queremos chamar atenção, eles também são utilizados no início da frase. E quando eles são utilizados no início da frase, geralmente são separados por vírgula. Então fica ligadinho, quando você tiver um advérbio e ele estiver no início da tua frase, ele vai estar sempre separado por vírgula. No final, não. Ok? Bom, frequência definida, não é isso? A gente tem aqui alguns exemplos. Sean writes daily. Então, Sean, a pessoa aí, escreve diariamente. Então, daily quer dizer diariamente, tá? Um advérbio aí, finalzinho da frase. Lara takes dance classes twice a week. Olha aí, ó, twice a week. 2 vezes por semana. Lara faz o quê? Aulas de dança 2 vezes por semana. Temos o terceiro exemplo. I go jogging on weekends. Eu corro aos fins de semana. Então, on weekends está dizendo quando é que você corre, certo? Então, nota aí os exemplos que nós temos. Daily, twice a week, on weekends. Todos eles estão no final da tua frase, certo, gente? Bom, eu separei esse quadro aqui porque tem muitos. Você já pode ter uma noção aí da quantidade de advérbios de frequência que a gente tem na língua inglesa. Então, nós temos once, que pode ser once a day, como uma vez por dia. Também temos twice a week, 2 vezes por semana, colocando aí a week. 3 times, quando a gente está falando de 3 vezes, a repetição de uma atividade 3 vezes. Several times,
várias vezes. Também nós temos hourly, de hora em hora. Temos também daily, que aí é diariamente. Fortnightly, quinzenalmente. Temos também monthly, mensalmente. Temos também yearly, anualmente. Olha aí que nós temos vários advérbios. Do outro lado, every hour, de hora em hora. Olha aí que a gente tem, ó, de hora em hora pode ter duas possibilidades, eu posso utilizar as duas formas. Every day, todos os dias. Every week, toda semana. Every month, todos os meses. Every year, todos os anos. Nota só que esse every, na frente das palavras year, month, week, day, hour, ela sempre vai dar uma repetição aí de todos, que faz todos os dias, todos os meses, certo? Também nós temos, com relação a dias da semana, on Saturdays também entra aí no papel de advérbios de frequência. On Sundays, para dizer também aí, ó, aos domingos. On weekdays, que aí a gente tem nos dias da semana, e também on weekends, que aí aos finais de semana. Então, todas essas pequenas estruturas, geralmente a gente vê muito no final de frase. E vale relembrar, se estiver no início, vai estar sempre acompanhada por vírgula. Tá, gente? Então, a gente tem muita coisa para falar sobre uma frequência aí definida, quando a gente quer definir algo. Agora, e os adverbs of indefinite frequency, ou seja, os advérbios de frequência indefinida. Então, eles aparecerão antes do verbo principal. Então, é muito bom a gente ficar ligado na frase para saber a posição do verbo, qual é o verbo principal da minha frase. Achando o verbo principal, você vai analisar aí, porque vai estar antes dele, do verbo principal, estará o abençoado, lindo, maravilhoso advérbio de frequência, tá? E aí tem uma exceção aí, gente, exceto com o verbo to be. Por que com o verbo to be? O verbo to be lindo, maravilhoso. Ele não deixa que o advérbio ele fique antes dele. Então, a exceção aí é só no verbo to be, tá? Então, quando tiver um verbo to be na tua frase, o teu advérbio de frequência ele vai ficar logo após esse verbo to be, ok? A gente vai conferir direitinho nos exemplos. Bom, seguimos, né? Exemplos aí na tela agora. Olha o primeiro. Lucas usually meets his friends for brunch. Então, Lucas geralmente, então esse usually, geralmente, tá? Encontra seus amigos para um brunch. Gente, no segundo exemplo, Brad thinks he's always right. Então, dá uma olhadinha aí na palavra always, sempre. Então, nota sempre que os meus advérbios, as minhas frases estão sempre aí em evidência. Always, que quer dizer sempre. E aí a gente tem Brad acha que está sempre certo. Olha que eu tenho aí, Brad thinks he is, na minha frase aí em língua inglesa, é um verbo to be. E quando tem um verbo to be, o advérbio vai ficar sempre o quê? Após eles, tá? Então, se estiver is, am ou are, após eles é que está aí o advérbio, certo? Diferente do exemplo abaixo e do primeiro exemplo. Olha o exemplo abaixo, o terceiro diz assim, I hardly ever miss a class. Então, nós temos, eu quase nunca falto a uma aula. Olha aí, ó, o hardly ever veio antes do verbo miss, porque o verbo miss não é um verbo to be. Certinho? Fosse verbo to be, o hardly ever ficaria após. Certo? Dica dada, com certeza dica anotada. E aí nós temos o quadrinho com todos, ou a grande maioria, dos advérbios de frequência indefinida. A gente tem always, que é o sempre. Temos almost always, quase sempre. Nearly always, também quase sempre a gente pode empregar. Regularly, regularmente. Usually, geralmente. Generally, também com sentido de geralmente. Normally, também aí, ó, normalmente. Frequently,
frequentemente. Então, se a gente der uma olhada, a gente tem muita coisa que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Depois, do outro lado, often, que quer dizer também frequentemente. Sometimes, juntinhos, tá, gente? Sometimes, juntos. Às vezes, porque essa palavra pode estar separada. Some, depois times. Se estiver separada, não é advérbio. Occasionally, que é ocasionalmente. Rarely, raramente. Temos também seldom, que é também o raramente. Almost never, quase nunca. Hardly ever, também quase nunca. E o never, que é o nunca. Esse aí ninguém tira a tradução dele. Never é never e pronto, tá? Então, nesses 2 quadrinhos aí, a gente tem muita coisa para nós utilizarmos na nossa bagagem do dia a dia, não é mesmo? Agora, gente, a gente tem também a pergunta. Toda vez que a gente quer saber sobre frequência, a gente precisa saber o quê? Como eu vou perguntar a alguém para eu ter essa resposta com advérbios de frequência? Então, a dica é, quando você vê uma frase utilizando how often, quando for uma pergunta utilizando how often, você já sabe ali que tem frequência. Quer saber com que frequência você realiza determinada coisa. Olha o exemplo. How often do you have English class? How often? Com que frequência você tem aula de inglês? E aí, I have English class twice a week. Twice a week, no final da tua frase, quer dizer a frequência que você faz essas aulas de inglês. Eu tenho aula de inglês 2 vezes por semana, certo? Agora, gente, o uso aí de how often foi colocado, né? Para fazer pergunta, para se ter uma resposta com frequência. Agora, nesse quadrinho aí, nós temos uma attention. Por quê? Quando a gente está falando uma vez, a gente utiliza once, uma palavrinha só. Once. Once a week. Uma vez por semana. Se a gente quer falar 2 vezes, twice. Twice. 2 vezes por semana. Twice a week. Agora, a partir de 3 vezes, você não vai ter a mesma palavrinha aí em ordem, do jeito que você está vendo na primeira e na segunda, não. Você vai ter a contagem através dos números. Então, primeiro e segundo, você fala once, para dizer uma vez, e o segundo para dizer twice, 2 vezes. 3 vezes, a partir dele, você vai falar 3, mais a palavra times. 3 vezes por semana, 3 times a week. 5 vezes por semana, 5 times a week. Ou, se você quiser dizer every day. Entenderam como é que é a questão aí? A partir de 3 vezes, você já vai utilizar o número 3 mais a palavra time. Ou seja, 3 time. Tá? Desculpa, coloca um S aí nesse times. 3 times. Tem um Szinho. Certo, gente? Deu para compreender aí, para vocês não falarem uma vez, por exemplo, com one time. Não existe. Nem 2 vezes com two time. Também não existe. Once, uma vez. Twice, 2 vezes. 3 vezes em diante. 3 times, 4 times. E aí segue o bonde, como diz aí a galera. Certo? Bom, gente, temos também a questão de colocar por dia, por semana, por mês, por ano. O que é que eu uso aí? Apenas a. A, mas a palavra day, a day. A, mas a palavra week, a week, por semana. A, mas a palavra month, por mês. A, mas a palavra year, por ano. Simples. Esse A aí, ele vai te facilitar e muito, gente. É só você saber a palavra que você quer definir. Semana, mês, dia, tá? Uma curiosidade. Nos livros de histórias infantis, principalmente, ou livros que comecem com era uma vez, a gente tem once upon a time. Once upon a time. Então, essa expressão quer dizer era uma vez. Não tem nada a ver com frequência não, tá? Então, é bom a gente ficar ligadinho, principalmente nessa expressão, quando a gente estiver vendo aí histórias, e essas histórias for em língua inglesa. Certinho? Bom, curiosidade passada, agora a gente vai falar sobre outro tema que é o quê? Clock, time, horas, tá? E a pergunta fica, what time is it? Toda vez que a gente quer saber hora,
essa pergunta que vem na nossa cabeça, não é isso? What time is it? E aí a pessoa responde da maneira que ela acha e que a hora estiver mostrando. Então, agora chegou o tal do Let's talk about the time. Vamos falar sobre as horas. Let's go? Vamos lá? Bom, quando a gente fala de hora, a gente precisa ficar ligadinho em algumas expressões que a gente já começou a ver com os advérbios de frequência até, tá? A gente tem a palavra day, para dia, today, hoje, yesterday, ontem, the day before yesterday, anteontem. Temos também tomorrow, para amanhã, the day after tomorrow, depois de amanhã. Também temos morning, para manhã, afternoon, para tarde, evening e night, para a noite. Também temos o tonight, para dizer esta noite ou hoje à noite. Midday, meio-dia. At noon, também meio-dia. E mais acompanhado para ao meio-dia, já que está usando aí o at. Midnight, para meia-noite. E at midnight, para dizer à meia-noite. Então, algumas expressões são essenciais quando a gente vai falar sobre horas. Agora, se a gente está falando sobre horas também, a gente precisa saber quais os tipos de perguntas que eu devo empregar ou que, se eu ouvir, eu não vou achar estranho, achando que só existe uma pergunta oficial para saber horas. E não existe, tá, gente? Vê aí quantas temos. Temos aí, ó, what time is it? Para saber que horas são. Temos what is the time? Para saber qual é a hora. Have you got the time? Você tem hora. Do you have the time? Você tem horas? Could you tell me the time? Você poderia me dizer as horas? Então nota, eu tive aí 5 estruturas, 5 frases que são utilizadas para dizer horas, tá? Lembrando, o mais utilizado é a primeira. What time is it? Agora, as horas em inglês, quando a gente vai falar as frases, geralmente a gente coloca aí essa partícula, que a gente pode chamar de it's ou it is. O mais utilizado, gente, seria com a forma contraída, it's, tá? Mas tanto um quanto o outro é utilizado. Então, nós temos aí no exemplo, it's 4:30, ou it's 4:35, sorry, 4:35. Agora a gente tem a outra estrutura, 7:20, it's 7:20. Só que tem aí uma diferença do inglês americano e do inglês britânico. E com relação ao sinal de hora, então fica ligadinho. Quando você vê a hora parecida com a nossa, hora, 2 pontinhos e os minutos, temos aí a hora em inglês americano, para os americanos. Quando tiver hora, ponto, e os minutos, a gente está falando aí as horas no inglês britânico, com relação a números, tá? Os símbolos. Mas, na prática, fica a mesma coisa. Nota aí o exemplo. 2:10, it's 2:10. A mesma coisa fica no britânico. It's 2:10, certo? Também nós temos algumas expressões utilizadas, gente. Quando você tiver a hora pontualmente, você vai utilizar a palavra o'clock. 7 horas em ponto. 7 o'clock, certo? Temos aí quarter past. Isso é mais utilizado no inglês britânico, tá? Para colocar 15 minutos que passou da hora. Então, a quarter past. Dizer que passou metade, ou seja, 30 minutos, half past. Para dizer que faltam 15 minutos para a hora seguinte. Então, a quarter to past. Então, a gente usa essa estrutura mais no inglês britânico do que no inglês americano. É o que a gente vai ver a seguir. Vejam só. Nós temos aqui o o'clock. Voltando aí, tá? O uso do o'clock. Indica a hora exata. 3 horas, em ponto. It's 3 o'clock. Passou aí 10 das 8. Então, vou utilizar o past. Posso ou não. Eu posso simplesmente falar it's 8:10, it's 8:10, para dizer 8:10. Ou it's 10 past 8, ou seja, passou 10 das 8. Com o a quarter, que quer dizer o quê? 15 minutos que passou aí da hora. Então, eu posso falar no inglês americano 3:15, it's 3:15, já direto, ou eu posso falar no inglês britânico, it's a quarter past 3, ou seja, passou 1/4 das 3. Certo, gente?
Com relação aí, que rapaz, não, a gente vai continuar. Temos aí o half past. Half quer dizer o quê? 30 minutos, passou meia hora. Então, a gente tem o exemplo, 11h30, que quer dizer it's 11:30 ou it's half past 11. Também, gente, com relação aí aos 30 minutos, a gente pode utilizar o to, que é exatamente o que diz aí no exemplo, 8h45, podemos falar it's 8:45 ou a gente pode falar it's 9:45, para dizer que falta 15 para as 9. Esse to aí é para a hora seguinte, certinho? Bom, agora, fica atento porque a gente tem um uso aí, gente, de AM, que é AM, e temos também o uso do PM, que quer dizer PM, que é a primeira estrutura. AM quer dizer ante-meridian, que é aquela hora que corresponde até antes do meio-dia. Aí você começar da 00:01 até ao meio-dia, você vai utilizar AM, após a hora. Já o uso do PM, que quer dizer post-meridian, você vai utilizar após o meio-dia, a partir do 00:01 até a meia-noite, certo? Então fica aí bem claro para vocês quando forem utilizar, principalmente na forma aí ou escrita ou na forma de símbolo, de número. Temos aí o exemplo, 9 horas, it's 9 a.m., para dizer que é 9 da manhã. Ou eu posso falar, it's 9 o'clock in the morning, tá? 10 horas, então it's 10 p.m. para dizer que são 10 da noite. Ou it's 10 o'clock in the evening, também para dizer que são 10 da noite. Então, tem essas duas possibilidades, certo? Então, com relação a horas, a gente só tem que se ligar exatamente em algumas coisinhas. Como eu falei para vocês, a gente tem o uso tanto na estrutura americana quanto na estrutura britânica. Por isso que tem essas diferenças e muitas vezes a gente vê a hora como aquário, o uso de aquário, o uso de half past, temos também do aquário to. Então, a gente às vezes fica perdido e não sabe o que quer dizer isso aí. É só ficar ligadinho nessas estruturas, porque são elas que vão dar o comando certo para que você acerte a hora. E se tiver dúvidas, gente, quando você for falar, vá da forma direta, que é a forma em que os americanos fazem, que é exatamente você falar a hora depois dos minutos. 2h50. Então você coloca 2, 2, 2 e os 50, 50, 250. Simples, rápido e prático. Vai dizer que é da manhã, da madrugada nesse caso, coloco o AM. Mas se for 2h50 da tarde, eu vou utilizar o PM. Certinho? Deu para compreender? Então, agora, gente, a gente tem o nosso Let's Practice Together, que é a hora da gente praticar juntos. Então, o conteúdo de hoje foi extenso, porque um ligava ao outro, mas resumindo, a gente não teve nem tanta coisa assim para dizer, não, tá? É a questão da gente praticar mesmo, é correr atrás e se ligar nos pontos, nas dicas que eu dei. Agora, gente, vamos saber, porque eu tenho certeza que vocês em casa estão mega curiosos. Vê aí a primeira questão. Observe os relógios e faça a correspondência de cada hora apresentada. Vê só, a gente tem 3 relógios aí, com horas diferentes, lógico. E aí nós temos na letra A, it's a half past 3. Qual desses relógios está apresentando na letra A? A letra B, it's 5 o'clock. Qual desses relógios que apresenta esta hora da letra B? E na letra C, it's 12:30. Qual deles apresentam aí a hora da letra C? Na segunda questão, ela diz: em relação aos advérbios de frequência em inglês, é correto afirmar exceto, ou seja, todas as 4 estão, ou melhor, tem 3 certas, apenas uma está errada. Qual que está errada de acordo com os advérbios? A letra A, always, é o oposto de never, always, never. A letra B, o som da letra T em often é mudo. A palavra normally é correspondente à palavra generally. Ou na letra D, sometimes pode ser grafado, ou seja, escrito como sometime. Então, vê aí direitinho, porque essa segunda questão, ela está assim, logo no foco mesmo. Essa aí é tipo, você segurou as dicas, você prestou atenção no que eu falei, você consegue matar de cara aí qual é a charada, tá? Lembrando que essa letra que vai ser a resposta, já ia dizer qual era, eu até falei bem focado aí durante a aula.
Enfim, vamos saber a resposta? Que eu tenho certeza que vocês já acertaram, né? Então, ó, da letra A é o relógio da letra C, tá? Temos aí 3h30. Na letra B é o da letra A, 5 horas em ponto. Na letra C é o 12h30, tá? Também na segunda questão é a letra B, gente, porque sometimes é o advérbio e não pode ser escrito como sometime, certo? Vamos para a reflexão? A reflexão de hoje é: luck is what happens when preparation finds the opportunity. Ou seja, sorte é o que acontece quando a preparação se encontra com a oportunidade. É isso aí, pessoal. Bye bye. See you next class. Até a próxima aula.